Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? A mais uma aula, a mais uma formação, como a gente bem quiser chamar. E neste dia, ou nessa noite, né? Vai saber que horas que você está vendo esse vídeo, né? Essa aula. A gente vai falar de um assunto que eu acredito seja muito pertinente. Nós vamos falar sobre amar os filhos, né? Se a gente quer realmente mudar o mundo, nós temos então que primeiro aprender a amar, aprender a amar os nossos filhos. Então já vai seguindo a gente aí, já vai ativando as notificações, né? Já vai curtindo o nosso vídeo, porque o encontro de hoje vai ser de muita aprendizagem, de muita reflexão, como eu já tive essa experiência preparando o encontro de hoje. E uma das grandes temáticas, né, que a gente vem percebendo nos dias atuais, vem acompanhando, é assim, ó, ah, aquela criança é ruim porque ela não tem pai. Já escutaram isso? Ah, aquela criança não presta porque falta maternidade, falta mãe cuidar dela. E todas essas frases, né, o pai não cuida, a mãe não cuida, ela se relaciona muito com o assunto que a gente está tratando, porque se realmente a gente quer mudar o mundo, a gente tem que primeiro aprender a amar os nossos filhos. E a importância que vai existir nessa relação paternal-maternal com, com o filho. E aí existe uma teoria, se é que a gente pode usar esse termo, é uma teoria, uma corrente de pensamento dentro da área da psicologia, que estuda, tá? Esse processo de como os relacionamentos se formam. E eles estudam esse processo justamente tentando entender o seguinte, olha, como então os pais acabam afetando o desenvolvimento da personalidade do seu filho. Aí vão surgir alguns autores, trouxe alguns aqui para a gente abrir uma discussão e, e pensar um pouquinho sobre isso, e um deles é um pensador chamado John Bowlby, Bowlby, né? Onde ele tem uma trilogia de livros. Se eu não me engano, o primeiro chama Apego e Perda, e Perda, a Natureza do Afeto, ou a Natureza do Vínculo, alguma coisa assim. Procurem no YouTube, na internet que você acha. Aí ele tem um segundo volume, também nessa linha aí acho que é o mesmo título, na verdade, né? Chamado Apego e Perda, onde ele agora fala sobre separação. E um terceiro volume nessa série de, de pensamento, chamado Apego e Perda, onde ele fala sobre a tristeza e sobre a depressão. Então a gente começa falando desse autor, onde ele vai afirmar que existe uma necessidade, além de uma necessidade biológica de sobrevivência, ou seja, além daquele pai, daquela mãe dar o de comer para essa criança, senão ela morre, concorda? A criança não sai se alimentando por aí. O autor, então, ele fala que existe uma coisa além disso, que é o que nós podemos chamar aqui de vida psicológica. Então, além desse pai constituir a formação biológica dessa criança, os pais também têm ali uma formação psicológica, uma estrutura, uma importância de estrutura psicológica na formação dessa criança. E pegando o gancho dessa teoria, que os pais, então, têm uma importância na formação psicológica do filho, um psicólogo chamado Harry Harlow,
Harry Harlan, ele fez um experimento, que é um tanto polêmico, mas ele fez lá um experimento para tentar provar como que a teoria do apego tem uma certa fundamentação. E o que ele fez? Só para a gente entender. Esse psicólogo, então, usando a teoria do apego, ou seja, há uma necessidade dos pais estarem próximos de seus filhos para formar, então, a estrutura psicológica do ser do seu filho. O Harlan, então, ele juntou alguns macacos que são muito próximos ali da raça humana, e usando desses macacos, ele pegou alguns filhotes, separou eles das suas mães, e a meta dele era justamente analisar como eles seriam longe de suas mães. Tá? O que ele fez, então? Então, dentro da jaula desses filhotes de macacos, o Harlan deixou duas coisas. Deixou uma mamadeira, que os macacos ali sabem usar, tá? Não era nada estranho para o macaco. E, junto com o macaco, deixou um urso de pelúcia, um boneco de pelúcia, muito semelhante a um macaco adulto. Colocou lá dentro da jaula. E os cientistas, então, analisaram todo o movimento desses macacos. E vejam, mesmo os macacos sabendo usar da mamadeira, eles, olha que bacana, continuaram sem se alimentar, e entre escolher a mamadeira e escolher o urso de pelúcia que lembrava seu pai e lembrava sua mãe, o que os macacos preferiram? Os macacos agarravam-se no urso de pelúcia e não soltavam mais. Aqueles macacos passavam horas abraçados no urso de pelúcia. Não satisfeito com isso, olha como o cientista é malandro, tá? Não satisfeito com isso, o que eles fizeram então? Eles radicalizaram o processo. Para forçar ainda mais essa consciência do isolamento, o cientista isolou outros macacos em jaulas menores e deixou esses macacos completamente sozinhos por anos. Então, os macacos não se relacionavam, os macacos não tinham o que ver, vamos se dizer assim, né? Não tinha nada para se relacionar. E adivinha o que aconteceu com esses macacos? Exatamente isso. Os macacos mudaram o seu comportamento. Ao serem privados dos seus pais, as consequências observadas pelo experimento foram: eles ficavam parados, olhando para o nada, ou seja, sem reação nenhuma. Esses macacos ali andavam em círculos e alguns ainda se automutilavam. Quando esses macacos foram colocados novamente no seio dos demais macacos, né, ou seja, quando esses macacos foram colocados ali na sociedade dos macacos, vamos dizer assim, adivinha? Eles não conseguiam se relacionar com outros macacos. Eles não procriavam também, eles não conseguiam se relacionar de forma natural com os demais. Uma parte deixou de comer, tá? E se afastaram completamente do bando. O cientista, então, dando um passo além, falou o seguinte: vamos então inseminá-los artificialmente para engravidá-los à força, algumas fêmeas ali, que estavam ou que foram isoladas durante a infância. E adivinha o que aconteceu? Essas mães macacas
que foram isoladas não conseguiram viver com seus filhotes. Muito delas não conseguiam alimentar, outras ignoravam completamente o seu filhote. E esses filhotes que foram excluídos, né, que foram afastados, né, que não foram amados pelas, nem sei se é esse o termo, né, mas assim, que não foram amados pela mamãe macaco, vamos dizer assim, tiveram um longo processo de ressocialização e mesmo assim, tá? Mesmo assim, eles nunca tiveram uma vida que a gente possa chamar assim normal, de uma personalidade normal. Então, o que o cientista concluiu? O cientista, então, concluiu que existe uma necessidade de contato, uma necessidade de carinho por parte dos pais para o desenvolvimento de uma personalidade saudável de seus filhos. Traduzindo, quando essa pesquisa foi anunciada, né, foi publicada, houve um certo alarme ali no mundão, porque o sentido transcendental do ser, né, ou seja, um sentido metafísico do ser, estava tendo ou estava significando mais do que o sentido utilitarista tão impregnado dentro da academia científica. Existe na formação da personalidade, então, no caso aqui a gente está falando da pesquisa ainda, uma estrutura transcendental, ou seja, do sentimento, do carinho, da atenção, do amor, do afeto. Claro que esse experimento foi feito ali por macacos. Né? Esse experimento não foi feito com seres humanos. Mas, não é exagero nós podemos afirmar que o afeto é necessário desde pequeno para que essas crianças possam se desenvolverem de maneira saudável. Aí você vai falar assim, Mateus, e quem não tem mãe e se estruturou? Mateus, quem não tem pai, quem é adotado e tem uma grande personalidade e tudo mais. Veja, o que nós estamos olhando aqui é a maneira natural do ser. Tá? Traduzindo para você, para ficar mais claro. Nada impede de que uma pessoa órfã, uma pessoa que não tem pai, uma pessoa que não tem mãe, blá blá blá, não se estruture e seja uma grande personalidade. Mas, a princípio, se você consegue, desde sempre, colocar aquela estrutura de maneira natural, com certeza aquele indivíduo vai se formar com maior facilidade do que aquele que naturalmente não teve a sua formação de personalidade pelos afetos paternais, maternais. Principalmente maternais aqui, tá? Principalmente maternais. Tem um livro que nós estamos utilizando ele para fazer uma série, tem até no YouTube, quem quiser assistir, veja, chamado Que é Isso, Homem? E tem um capítulo tem uma aula dessa série, mas tem um capítulo do livro que nós estamos utilizando por base, onde o autor, tá? O senhor Echevarria, cita algo que eu acho de fundamental importância para nós pensarmos justamente essa necessidade, né? Essa presença maternal, essa presença familiar
na construção, de um indivíduo de personalidade saudável, estruturada e assim por diante. Quando o autor, então, começa a falar sobre o lar e a importância que existe no lar, ou seja, ter um lar saudável. Só estou querendo achar esse trecho para eu poder fazer a leitura aqui, porque vale para a gente realmente ver a força de que uma família estruturada tem para, para a sociedade. Ele fala assim, ó, pode ser aqui, ó. O lar é o âmbito da intimidade familiar e por isso a nostalgia da casa é fortíssima no homem. É o lugar onde o homem toma consciência pela primeira vez de sua condição de filho, de que sua existência tem raízes, do sorriso acolhedor da mãe, que é uma afirmação do que é positivo na existência. No lar, realiza-se o processo de formação da personalidade humana. Olha que lindo que ele fala agora. É a moldura natural do amor, do sexo, da família. Nenhum ser humano pode carecer de um lar sem grave prejuízo. Os meninos de rua que se pode encontrar em tantas cidades do globo são pessoas às quais faltou o mais importante. Sua situação clama ao céu, pois a injustiça que se faz com eles tem dimensões ontológicas, ou seja, tem dimensões do ser. Lhes foi negado o humus, com o qual humanizar-se lhe negou a mãe, a segurança, as referências. Termina o texto, ó. Construir um lar, manter e cuidar das pessoas que há nele, é mais rico e mais profundamente humano do que trabalhar e transformar o ambiente. A felicidade de uma pessoa se mede pelo lar que ela tem. E é justamente isso. Se você tem uma estrutura familiar organizada, saudável, equilibrada, harmoniosa, há chances da criança que ali se desenvolver, né, a criança que ali morar, se desenvolva melhor do que aquela que não tem essas qualidades. Claro que não é um determinante, né? Claro que não é um determinante. A gente sabe que nós somos as nossas circunstâncias. Mas que com certeza isso é um salto, isso é a chance de dar dar uma andada a mais, dar um passo mais largo, isso é uma certeza. Tá? Então, assim, quer mudar o mundo? Ama seu filho, cara. Ama de verdade, ama com equilíbrio, ama com justiça, ame com valores, ame sem passar a mão na cabeça, né? Ame sem tirá-lo do mundo, ame sem tirar a dor, sem tirar o sofrimento, que isso é um problema que nós encontramos, né? Muitos pais tiram a dor, tiram o sofrimento, tiram a negação da criança, os protegem de tudo, de todos, ou seja, retira as frustrações dos filhos. E quando esse filho entra e acessa a realidade, ele não está pronto para frustrar-se. Né? Se a gente pudesse dar um conselho para os pais que amam seus filhos, pais, frustrem os seus filhos. Né? Digam não para eles. Não deem tudo que eles querem. Coloquem rotina, coloquem ordem, coloquem limites. Que lá fora, né, fora da sua proteção, fora da sua asa, fora do seu círculo, o que mais eles terão é não, o que mais eles terão é frustração, o que mais eles terão é sofrimento. E aí eu escolho se eu faço um filho com casca, né, um filho que suporta o peso do mundo, ou um filho frouxo, bananão, que vai chorar por qualquer coisa, que vai sofrer por qualquer coisa, que vai achar que todo mundo tem que aplaudi-lo, que todo mundo tem que achá-lo bonito, que todo mundo vai ter que achá-lo inteligente. Você está criando realmente dessa forma um cara chato, chato e fraco, que ninguém vai querer ficar perto e vai ter dificuldade de viver. Por isso que a teoria dos afetos aqui que a gente está trazendo na aula de hoje mostra
a importância desses pais para com seus filhos, e essa importância dos pais para com os filhos é tamanha que constrói neles o futuro da humanidade. Porque você vai embora, seu filho vai ficar. O legado, se é que existe, né? O legado que fica é o legado desse pai que construiu seu filho. E qual que é a missão do pai? Fazer do filho uma pessoa boa para si, para os outros, para o mundo. Acabou. Um filho que trabalha, um filho que tem estrutura, um filho equilibrado, um filho feliz, um filho bonito, trabalhador, justo, correto. É esse filho que a gente tem que deixar para o mundo. Um filho mais próximo do céu. Mais do que um filho com dinheiro, mais do que um filho que vai falar inglês, francês, alemão, latim, chinês, é um filho bom, de verdade, né? Um filho real ali. E aí existe, na teoria do nosso autor, 3 fases dessa teoria do apego, que são estruturadas, então, no primeiro ponto, porque ele chama por estabelecimento do laço principal. Depois, uma segunda fase, que ele vai chamar ali de cuidados contínuos. E uma terceira e última fase, que ele chama de formação do comportamento e dos valores. Ah, Mateus, e depois disso? Depois disso, nós entraríamos em outro campo. Né? Nós entraríamos ali em outra análise, que não é o nosso caso aqui agora. Nosso caso aqui agora é a gente só passar pela teoria do apego. E o primeiro ponto, então, olha lá, que é o estabelecimento do laço principal. E onde está o estabelecimento do laço principal? O estabelecimento do laço principal está na mãe biológica. Ponto. E esse laço, meus caros, ele é formado já na gestação, já naquilo que a gente pode chamar na união do corpo pelo cordão umbilical. Hoje tem-se certeza que um bebê humano consegue reconhecer e distinguir a voz da mãe biológica. Porque já há um laço de união entre entre a mãe e a criança. E quando a gente corta, tá, essa união entre o bebê com a sua mãe, existem alguns estudos que dizem que a criança sofrerá consequências negativas. Né? E aí, olha que interessante um trechinho que eu trouxe aqui, ó. Para a criança, embora houvesse outros cuidadores em sua vida, ou no caso de órfãos, pais adotivos para suprir as necessidades, o elo mais importante ainda seria a mãe. A mãe corresponde à ligação formada com o bebê quase que na mesma intensidade, sendo igualmente dependente desse vínculo. Quando essas crianças vão para a pré-escola, por exemplo, mesmo que esse bebê, mesmo que essa criança, né, crie um afeto para com a professora, ainda assim é um afeto extremamente limitador, porque não é o laço principal, o laço efetivo, que é o laço biológico, o laço da gestação. Então existe já ali uma união que não deve ser quebrada entre a mãe e a criança. A segunda fase dela é o que o autor chama de cuidados contínuos. O que significa isso, meu querido? Significa que uma mãe deve, olha o que eu vou falar aqui, tá? Parece loucura, mas eu tenho que falar isso. Uma mãe tem que cuidar dos seus filhos.
esses cuidados, né, que a gente está falando aqui de cuidados contínuos, eles já vão acontecer desde os 6 meses ali do bebê até mais ou menos ali os 2 anos de idade. E que se uma criança não tem esses cuidados, ela tende a desenvolver depressão, agressividade e até mesmo delinquência. Tem um psicólogo chamado Zondi. O nome dele é Lipot Zondi. Procura aí, vocês vão achar, tá? Onde ele fala também sobre a importância da família, principalmente na construção da estrutura familiar, o que ele chama de inconsciente familiar, como se houvesse na nossa genética um inconsciente familiar, uma certa repetição dos sucessos e dos fracassos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos ancestrais. O autor aqui está dizendo que é como se houvesse, olha, uma certa inclinação a repetir os processos dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Sabe aquela história que muitas vezes a gente escuta do jeitão? Nossa, você lembra tanto seu avô? Nossa, você lembra tanto seu tio? E assim, você nem conheceu o seu tio, você nem conheceu o seu avô, e você a sua ação comportamental lembra eles. Como isso? Segundo o psicólogo, é por causa desse inconsciente familiar que permeia nossas gerações e ele vai se desenvolvendo, porque eu também vou entrando nessa consciência familiar, vamos chamar assim, né? E vou deixando a minha marca para gerações futuras. É nesses cuidados contínuos aqui, ó, que uma criança precisa ter muito clara para ela de que existe alguém que cuida, né? Quantas crianças que nós não sabemos, que nós não escutamos, que nós não vemos, que são jogadas de lá para cá, de cá para lá. E fica com a avó, e fica com o vô, e fica com a tia, fica com o pai, fica com a irmã, fica com o vizinho, fica com a faxineira, fica com todo mundo. Quando na verdade, e aí, claro, aí tem os seus problemas de dinâmica de vida de cada um, né? Mas, na verdade, o grande cuidado que deve se ter ali é o cuidado materno, né? É essa mãe ao lado, é essa mãe cuidando, é essa mãe justamente zelando pela, pela sua cria. Hoje, infelizmente, por uma questão de vida mesmo, de sobrevivência, hoje muitos pais, né, vão deixando seus filhos ali nas creches, ou vai deixando os seus filhos no cuidado das avós, dos avós, de qualquer pessoa, porque, né, tem outros afazeres para realizar, e, e vivem, né, se estruturam, né, ou seja, o negócio anda, mas é o que a gente está falando, nada se compara a uma mãe estando ao lado. É essa a discussão. Eu, Matheus, fui criado pela minha avó. Criado pela minha avó. Minha mãe tinha que trabalhar, meu pai trabalhava, fui criado pela minha avó. Estou aqui, firme e forte. O que a gente levanta o sinal aqui, meus caros, é que assim, mãe, pai, estejam com seus filhos, né? Sejam realmente pais, né? Sejam realmente mães, né? Eduquem, formem, construam os seus filhos para o mundo. Que nos leva então ao terceiro ponto,
E no terceiro ponto aqui, nós chegamos no que a gente vai chamar, nós não, né? O autor chama de formação do comportamento e dos valores. Porque, ó, depois, né, mas a partir dos 2 anos de idade para frente, a criança começa uma fase que a gente pode chamar aqui como a fase de formação do imaginário. O que significa? É nessa fase que a criança começa a projetar sua vida a partir do que ela entende ser a sua realização. É ali que ela começa a absorver as histórias, é ali que ela começa a observar as narrativas, os exemplos que ela vai tendo ao longo da vida. E é nessa fase que pai, mãe, família tem que estar muito atenta, porque existe uma influência desses responsáveis para a criança no desenvolvimento da sua personalidade. Se o exemplo do pai e da mãe, o casal, for bom, provavelmente aquela criança crescerá confiante. Porque ela está olhando, está observando, está vendo e está aprendendo como o pai dela relaciona com a mãe, como a mãe se relaciona com o pai dela. Vocês são modelo. Vocês são exemplo de humanidade para aquele indivíduo. Agora, se o exemplo e a relação dos dois for negativa, automaticamente existe um risco daquela pessoa ser insegura. Existe um problema, aquela pessoa pode ter um problema de afeto. Por quê? Porque ela está vendo uma relação que não está dando certo. O autor nosso aqui ele dá até um chute no balde, dizendo o seguinte, olha, se a relação entre os dois for muito tumultuosa, né, muito conflitante, aquela criança pode até se tornar psicopata. Claro que aqui talvez ele tenha dado uma forçadinha, mas isso é real. O que você fala, o como você fala, o que você faz, o que você não faz. Né? Uma criança que vê os pais arrumar a cama, logo também arruma a cama. Uma criança que vê os pais comendo na mesa, também vai querer comer na mesa. Né? Pais que não falam palavrão, pais que têm essa ou aquela atitude, pais que têm uma vida religiosa, pais que fazem carinho, pais que se amam, automaticamente, naturalmente, aquela criança vendo, criando, construindo aquele imaginário, vai também absorver esses valores. E é esse o papel que um pai e uma mãe têm que ter para com seus filhos. Apresentar o mundo e fazer com que essa criança pise no mundo, mas tenha uma cabeça nos céus, né? Olhe para o céu, olhe para as coisas que valem a pena, né? Pense grande, sonhe grande, seja bonito por dentro, seja bonito por fora. Porque é assim que a criança começa a fazer, então, as suas representações mentais. Pode ver, a maioria das crianças que saem batendo em todo mundo na escola é porque experienciam esse comportamento na casa deles. Porque papai faz assim com a mamãe. Porque quando o papai está bravo, ele bate na mamãe. Vira e mexe, a gente encontra isso saindo da boca das crianças. E essa fase é tão importante, tá? Essa fase é tão importante porque está construindo o que a gente vai chamar depois lá na teoria das 12 camadas, né? Que nem a teoria, mas a apresentação da personalidade da quarta camada, né? Que é a camada ali que a gente vai chamar da afetividade, dos valores, de realmente ver que o mundo não é do jeito que ela quer, que existe uma negação nas coisas que ela deseja, que nem tudo é para ela, que ela tem que pegar fila como todo mundo, que ela não é tão bonita, que ela não é tão inteligente, que ela não é tão perfeita. É essa criação real
que a gente precisa colocar nos nossos filhos, que é uma criação pronta para a frustração. Pronta para fazer coisas que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Tem um trecho, deixa eu ver se está aqui. Está aqui? Está aqui, ó. Não, está aqui não, está aqui. Está aqui, ó. Nesse textinho aqui, ó. A motivação básica que a gente tem que fazer quando a gente está nessa idade, né, dos 2 aos 6 anos de idade, é uma só. Basicamente, organizar o mundo para essa criança. Hora para comer, higiene, você vai tomar banho, vai escovar o dente, arruma o cabelo. Hora da soneca, hora de acordar, hora de dormir, ou seja, regular o sono. É para isso que a gente está nesse primeiro momento da vida da criança. Não é para ensiná-lo sobre Deus, sobre não roubar bala, sobre respeitar pai e mãe. A criança não entende isso. O que nós temos que fazer nesse princípio é organizar realmente a vida dessa criança. A hora de comer, a hora de se higienizar, a hora de dormir, a hora de acordar. Agora a gente vê criança dormindo a hora que quer, acordando a hora que quer. É para isso que a gente serve nesse primeiro momento. Justamente porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos, então, criando e estruturando esse ser. Né? A gente está organizando ele. E aí, tendo regulado a alimentação, tendo regulado a higiene, tendo regulado o sono, aí lá na frente a gente vai ensinar sobre Deus, sobre verdade, sobre valores, sobre amor, sobre perdão e sobre outras coisas, que mais do que ensinar, a gente demonstra, a gente age, né? A gente pratica. A teoria do apego vai nos ensinar exatamente sobre isso. Existe um cuidado necessário da maternidade para com a criança. Existe um cuidado, uma necessidade de um convívio, de um contato físico com os pais. Mais do que eu como pai, querer ensinar coisas verbalmente com meu filho, eu tenho que amá-lo, eu tenho que dar carinho, eu tenho que dar amor. Sempre volto aqui a bater nessa tecla. Lembrando que é um amor na verdade. É um amor que ensina que o mundo faz parte dele e não que o mundo é para ele. Né? Você leva lá a criança no supermercado, a primeira coisa que você faz, o que é? Você dá um carrinho de compra para essa criança. Tem noção disso? O mal que você está fazendo para essa criança em dar para ele, para ela, um carrinho de compra e falar assim para ela: pode pegar o que você quer. Não há limite, não há noção do que pode e do que não pode. Há, na verdade, uma inversão de autoridade, porque aí essa criança se acha mais importante que o pai e que a mãe, porque ela está escolhendo o que ela quer comer, ela está escolhendo o que ela quer comprar, sem nem ter noção disso. Vai levar o filho no mercado? Vai levar o filho no supermercado? Eu decido o que vai comprar. Não, isto não, agora não, isto é caro, não é agora, não é o dia da sobremesa, não é o dia do chocolate, mas amando, sabe? Estando junto. Traduzindo tudo isso é o seguinte, olha, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Ame-os. Eduque-os. Vou falar uma coisa aqui. Aprenda que vocês vão ter que ter trabalho. Se vocês não queriam ter trabalho, não casassem. Se vocês não queriam ter trabalho, não tivessem filhos. Mas então eu também não casaria, na verdade. Só faz sentido casar se for para ter filho. Agora, somos pessoas corajosas, somos pessoas maduras,
somos pessoas fortes, estruturadas, firmes. Então eu tenho que abraçar a paternidade, eu tenho que abraçar a maternidade e seguir em frente. Seguir em frente, criar esse ser para ser bom, para ser verdadeiro, para ser amoroso, né? Para ser belo, para ele, para os outros, para o mundo, para todo mundo. Tá? Galera, é sobre isso. Tá? Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição aí embaixo o link desses livros todos, para quem quiser estudar um pouco mais. Quem quiser, assista lá o vídeo que tem lá na série O Que é Isso, Homem, que também vale muito a pena. Acho que é a aula 4, que é a aula 4, chamada Técnica e Mundo Humano, quando eu falo um pouquinho sobre o lar, sobre família, como isso se constrói dentro da antropologia filosófica. Tá bom? Siga-nos, curta o nosso vídeo, nos acompanhe, tem vídeo novo quase todo dia, se não todo dia, né? E é assim, vamos aprendendo, vamos sendo reais, buscando ter uma vida de verdade. Um abraço, obrigado, Deus abençoe.